Fala, meus irmãos em Cristo. Hoje eu tenho uma palavra de Jesus, tá, para você. Dessa série Jesus, né, que tá demais. E a palavra hoje também ela tá demais, tá? Você não pode perder, tá? E fica até o final, que essa palavra é abençoada, tá? Só que antes da gente entrar na mensagem de hoje, né, que Jesus nos deu, vamos orar, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque é teu o poder, teu reino, e tua é a glória, para todos sempre. Amém. Bom, e como eu falei, né, a mensagem hoje ela tá tão demais que ela já se encontra lá no livro de Apocalipse, tá? Onde muita gente aí tem medo, né, não gosta de ouvir a pregação, né, as palavras de Apocalipse, né, que fala sobre o fim do mundo, né, sobre arrebatamento, tantas coisas, né, aí que quem vai subir, quem não vai, né? Que muita gente tem medo, muita gente em dúvida, né? Que não sabe se para onde vai, entendeu? Se vai ser salvo, né, ou não. Mas essa foi a mensagem que o Senhor nos deu, tá? Ela se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 1, que o Senhor vem falando assim, ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, tá? O Cordeiro de Deus. Bom, essa mensagem aqui, né, como todo mundo sabe, né, essa mensagem aqui foi uma visão que o apóstolo João, né, o discípulo João, ele teve na ilha de Pátimo, quando ele estava preso, já com uma certa idade. Jesus deu uma visão para ele ele, através do Espírito Santo, que tocou nele, né? Como todos os homens aqui, foi instruído pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, a escrever essas cartas, esses livros, né? Até do Velho Testamento. Foi tudo instruído pelo Espírito Santo, né? Sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue nada, é a mesma coisa a ele. Aí ele foi arrebatado em espírito. O apóstolo Paulo ele fala que não sabe se foi em espírito ou em carne, mas ele sabe que foi ao terceiro céu, arrebatado. Só que ele não falou como era lá em cima, né? O apóstolo Paulo não falou como é que era lá em cima, mas o apóstolo João não. Ele aqui no livro de Apocalipse, né, que ele fala já, aqui fala da grande tribulação, né, juízo final, né, das trombetas, as igrejas, as 7 igrejas, né, de Laodiceia, que são cada tipo de igreja no tempo de hoje, né, que Jesus deu a visão, né, para ele, né, ele foi lá em cima, ao terceiro céu, arrebatado, e viu tudinho. E Deus falou para ele, o Espírito Santo de Deus falou para ele escrever tudinho, para a gente aqui na terra, a gente ficar sabendo, tudinho, que o diabo ia perder, ia ficar preso, ia ser vencido. Ele já perdeu desde que Jesus lá na cruz lá venceu ele, né? Mas, e como Jesus venceu naquela cruz o mundo, nós também poderemos vencer. Entendeu? Que o diabo ele pensa que está vencendo, que ele é o vencedor, mas ele não é um perdedor. Desde lá da cruz ele já perdeu. Porque a palavra do seu próprio fala que nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. O diabo não. O diabo já é um perdedor, está debaixo dos nossos pés. Entendeu? Ele não consegue nada, tocar em nenhum filho de Deus. Tentou, igual tentou Jesus, igual tenta a gente diariamente, mas
Pelo menos no nosso coração, dentro da gente, não consegue. Pode ferir por fora, igual foi Jó, o servo Jó, homem temente de Deus, mas por dentro ele não consegue. Deus não deixa ele tocar. Nós somos ungidos por Deus, ungidos de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode. Se Deus falar, até o diabo ele se ajoelha perante a Deus. Ele obedece até mais do que muitos cristãos aí, pessoas que se dizem cristãos. Até ele se rende a Jesus Cristo, a Deus. E o João lá em cima, Deus falou com ele para ele escrever tudinho lá. Que como Jesus, quando estava partindo, né? Já lá no livro de João, que ele fala, né, que ele ia partir para a glória, que ele já estava sabendo que ele ia partir para a glória, ele ia fazer a missão dele, mas eu vou deixar o Consolador, que ficará com você até o século do século, até que ele venha buscar a igreja, que é Jesus Cristo, no arrebatamento. Entendeu? Que a gente não ia ficar só, não ia deixar sozinho, desamparado. Entendeu? Que a gente ia continuar andando em espírito, falando em espírito, andando com o espírito do nosso lado. Sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus, como muitos homens de Deus foi assim. Controlado pelo Espírito Santo, e nós temos que ser assim. Entendeu? Nós temos o Consolador que está todo momento com a gente. Momento de alegria, momento de tristeza. Ele está para nos consolar, tem uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra de ajuda. Não é uma palavra de autoajuda igual os pregadores aí dão, não. É bom, claro, mas a autoajuda em tudo. Jesus, igual fez quando Pedro estava andando nas águas, né, que afundou, Jesus foi lá, levou ele até o barco, segurou na mão dele, não foi ele que segurou na mão de Jesus. E a gente até segura, mas a gente tem que deixar Jesus segurar na nossa mão, que é mais seguro. Seguro a gente está debaixo das asas dele. E ele começou, João lá em cima, lá, tendo depois que teve aquela visão, depois que ele foi ao terceiro céu, né, arrebatado, ele viu aquilo tudinho que estava preparado para nós, né, no grande dia, né, quando Jesus voltar, a gente vai para Nova Jerusalém, né, depois que viu o juízo final, aí vai acontecer aquele novo céu, nova terra, igual aqui no capítulo 21 vem falando. E ele foi falando, a rua de ouro, seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos saía fogo, chamas de fogo. Começou a falar como é que era Deus, entendeu? Como é que era Jesus já lá na glória lá. E foi anotando tudinho no livro da vida, no livro da salvação. Isso daqui não é um livro qualquer, daqui é um livro guia da vida. E o apóstolo João anotou todinho para passar para a igreja, que somos nós. Para quando o noivo chegar, a gente está preparado, a gente poder se encontrar com o noivo, nós que somos noiva de Cristo. Aí você vai falar, mas eu sou casado aqui, eu tenho que casar com Cristo, porque tem muitas pessoas que não entendem isso. E sou noiva, você sendo homem, é que todo mundo é noiva de Cristo. Até você que é solteiro, se você não casar aqui na terra, você vai casar com o noivo. O apóstolo Paulo era um desses. Era solteiro, mas casou. Todos nós vamos casar com Cristo. E aqui na terra, a gente casando aqui, chegar lá no céu, fala que não dará casamento. A gente não vai ter, não vai ver nossa esposa como nossa esposa mais, nosso filho como nosso filho. Lá no céu vai ser todo mundo irmãos em Cristo, igual somos aqui. Irmãos em Cristo Jesus. Entendeu? Quando a Bíblia, igual quando fala, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, quando a gente tiver salvo, porque todo aquele que crê, não crê nele será condenado, mas todo aquele que crê, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Entendeu? A própria palavra do Senhor, ela diz. Então, nós sendo salvos lá no céu, será todo mundo os irmãos em Cristo, será todo mundo ali casado com Cristo, com a noiva, que é Cristo, que é o Cordeiro de Deus que veio aqui como um homem, morreu como um cordeiro mudo lá na cruz, por nós.
Só falou dele que está consumado. Ele fez ali o que tinha que fazer na cruz por nós. Morreu pelo sacrifício, fez sacrifício por nós. E o apóstolo João anotou todinho. Ele sabia que daqui a algum tempo ia acontecer, e está próximo, né? A vinda de Jesus Cristo, tudo que ia acontecer. O apóstolo Paulo não anotou, mas falou algumas coisinhas. Agora, o João não. João viu lá na ilha de Pátimo, já com uma certa idade, uns falam com 80 anos, 90 anos, mas Deus revelou para ele antes dele partir. E ele sabia para onde ele ia ir. Depois que ele acabasse de anotar tudo, fazer a missão dele aqui na Terra, igual a gente, temos que saber para onde a gente vai ir. Depois que a gente completar essa missão, entendeu? A missão do discípulo foi evangelizar, falar de Jesus, falar do Evangelho de Cristo, até o último dia da vida dele. Igual o apóstolo Paulo, encerrei a carreira, combati o bom combate e encerrei a carreira. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer aqui, deu o tempo dele, ele foi tranquilo. E veio Cristo, ele estava vivendo em Cristo, morrer é lucro. Ele sabia para onde ele ia, pelo que ele estava fazendo aqui na terra, de boas obras, divulgando o Evangelho de Cristo, abrindo igreja, convertendo pessoas, homens, mulheres, para o reino de Deus que a gente está aqui para falar, né, pregar o Evangelho de Cristo a toda a nação, até que ele venha, que ele volte. Só está esperando a gente acabar de pregar a todas as nações para ele poder vir. E aí aquele que creu nele será salvo, quem não for vai ser condenado, vai ficar num largo de fogo, no enxofre, aonde falam que é o inferno. Entendeu? Que é o segundo céu. O primeiro céu é esse que a gente vê, tem o segundo que é como fosse a condenação eterna, e depois a salvação eterna, onde é a Nova Jerusalém. E aqui, onde a gente chega aqui, é onde aqui o João, quando ele fala essa parte aqui do versículo 1 do capítulo 22, aqui já passou tudo, como eu falei. Aqui já veio o juízo final, a gente está caminhando já para Nova Jerusalém, e começando a moldar, tem uma transformação, abrindo um novo céu, nova terra, as coisas acontecendo o que tinha que acontecer depois da grande tribulação, entendeu? Da tribulação, do juízo final, que aí todo mundo já estava partindo, sabia? Né? Uns que estavam salvos indo lá para o céu, entendeu? Outros indo para o inferno. E até o final da vida dele, Deus continuou revelando, dando a visão para ele, que foi a visão de tudo, desde lá do primeiro capítulo lá de Apocalipse até o 22, que é o último capítulo da Bíblia, dando visão, revelando para ele falar para a igreja, que somos nós. E uma delas aqui, né, como eu falei desse versículo 1 do capítulo 22, fala: e mostrou-me o puro rio da água vida. E mostrou, Deus, né, Jesus Cristo mostrou o rio. Há um rio que corre do trono, um rio limpo, purificado, transformado, porque teve transformação, teve um novo céu. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Entendeu? Porque o primeiro já foi, e a terra já se passaram, mas o mar não existia. Entendeu? Aí fala no versículo 2, e João viu a cidade santa, a Jerusalém, que Deus descia do céu e adereçava com a esposa travada para o seu marido, que Deus descia no céu também. A cidade santa, para onde a gente vai ir, a Jerusalém. João viu tudinho. E falando pra gente, entendeu? Que Deus começou a transformar, a fazer as coisas. E tem, né? Há um rio que sai do trono de Deus, um rio limpo, um rio purificado. Mas aqui mostrou que para chegar lá, que é claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, mas para chegar até lá na Nova Jerusalém, tem que passar pelas 4 ilhas. E a principal era a ilha de Éden. É uma caminhada até chegar a Jerusalém, Nova Jerusalém. Aqui
Vamos botar aqui que Jesus mostrou para ele. Ele teve a visão que viu, igual Daniel teve visão. Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, lá no capítulo 37 de Ezequiel, que Deus deu uma visão para ele, no Vale de Ossos Secos. Se ele tinha fé, se ele cria que acontecia, que ia acontecer, ele falou, ele bramar, falar que os ossos iam tudo se levantar, lá de Israel, lá. Aqueles ossos estavam sequíssimos. E aconteceu, ele creu, então nós temos que crer que vai acontecer. Muitas pessoas não crêem na palavra de Deus, não creem em Jesus Cristo. Alguns judeus não creem em Jesus Cristo, mas nós temos que crer. Entendeu? Crer para ver, sonhar acordado e ver essas maravilhas de Deus. A gente já está tendo maravilha de Deus aqui, mas o maior milagre é a salvação, a melhor coisa é a salvação, gente. Porque imagine que seja muito ruim você viver condenado, entendeu? 1000 anos condenado, Satanás ali preso, ali, você sofrendo, longe da tua família, é muito triste. Então, nós temos que ir para o céu, que nosso lugar não é aqui, em nosso lugar, a gente estamos aqui só como mensageiro de Deus aqui na terra. Deus, estamos trabalhando, ganhando alma para o reino de Deus. Somos pequeno Cristo aqui na terra. Então nós temos que fazer as coisas de Cristo, para poder ir para onde está Cristo. Viver a vida eterna com Cristo. E com Deus, com o Pai, com o Filho e o Pai. Entendeu? Aí fala que o rio mostrou um rio puro, purinho, limpo, purificado, de água limpa. Não é aquela Rio Jordão, não. Mas é o rio de água limpa, purificada, transformada, carne de Cristo, claro, bem clarinho, bem limpinho, como um cristal, e procedia do trono de Deus. Mas ali, para a gente ir para lá, a gente tem que ter completado igual Jesus. Ele veio e pregar, como é que a gente pregar da cruz, falar da salvação, falar do amor de Deus, falar da caminhada até chegar a Cristo, falar do reino de Deus, falar tudinho que Cristo deixou pra gente aqui, pra gente poder chegar no lugar celestial, na cidade santa, né? Na Nova Jerusalém, onde Deus tá as casinhas, entendeu? O próprio Jesus falou, eu preparei lugares, entendeu? Cada lugarzinho preparado lá para nós lá. Então, para a gente poder chegar, entendeu? Ter essa água, a água vida, né? A palavra do Senhor fala, aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, entendeu? A água que nunca se acaba, a água da vida eterna, só através dele que a gente vai poder viver eternamente com Cristo, ser salvo. Não há salvação sem Cristo, sem Jesus. Igual quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, né, que ela não reconhece que é o Senhor Jesus Cristo, ainda mais que Jesus não podia estar ali, um nazireu ali com a mulher samaritana naquele momento. Tanto que ele botou até os discípulos para sair, fazer uma compra, passear, para ele ter um momento a sós com a mulher samaritana, porque se alguém visse, ia criticar para lá, igual muitos os fariseus, judeus, criticavam Jesus, da forma que ele tratava as pessoas, da forma que ele fazia, do jeito dele, que é uma pessoa boa. Jesus, ele veio distribuindo amor, alegria, paz que nós temos que ter aqui na terra. Mansidão, né? Os frutos, a árvore do fruto do Espírito Santo. Entendeu? Que o Espírito Santo é Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade, 3 em 1. Desde lá de Gênesis vem falando, quando fala façamos o homem, quando façamos o homem, ali já é 3 pessoas, não é mais um. Claro que foi Deus, mas ele é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo de Deus, que está dentro da gente. E quando Jesus partiu, deixou o Espírito Santo com os discípulos e deixou que a gente somos discípulos, seguidores de Cristo aqui na terra, no tempo de hoje. Eles eram naquele tempo. E eram os verdadeiros apóstolos que viram Jesus Cristo antes e depois, quando ele ressuscitou.
Aqui não tem apóstolo mesmo, igual apóstolo. A gente tem pessoas com nome de apóstolo, mas não é apóstolo. Apóstolo só pode dizer igual era João, igual Paulo, que falam que foram 13, né, 12 os discípulos, andavam com ele. O apóstolo Paulo foi outro, então são 13 pessoas que viu Jesus Cristo depois que ele morreu e ressuscitou, tirando aquelas pessoas, convidados, né, tudinho, aquelas pessoas todinhas, as mulheres, criança, aquele povo lá de Judá, que ele lá, quando viram Jesus Cristo, né, muitas pessoas tinham criticado, falando mal de Jesus, tal, né, que estava torcendo para ele ser crucificado, morrer na cruz, se ajoelharam perante a ele e adoraram ele, em espírito e em verdade. Mas não era chamado de apóstolos. Os apóstolos mesmo foram 13 pessoas que viram ele. Os 12 que andavam com ele, discípulos, os 12 apóstolos, e mais Paulo, que escreveu 13 livros da Bíblia, né? O maior missionário de todos os tempos. Entendeu? Aí, como eu estava falando de Jesus, que a mulher samaritana foi e começou a conversar com ela. E ela não sabia, não conhecia ele. Depois que foi entender que era Jesus mesmo, o Messias, enviado de Deus. Filho do homem, filho de Deus, que estava falando com ela ali. Porque ele só falou isso aí depois. Depois que falou do homem, que ela falou que não tinha marido, Jesus falou que ela não tinha mesmo, né? Porque já era o 5º homem que ela estava e nem aquele era o marido dela. Começou a falar da vida dela todinho, porque Jesus sabe tudo. Deus sabe tudo da nossa vida. O que a gente faz de bom, o que a gente faz de errado. Ele está vendo tudo, a palavra do Senhor fala. Que ele está completando as coisas boas, coisas ruins aqui na terra. Então a gente está vendo tudo. E a gente presta conta do que a gente está fazendo. Deus está anotando tudinho, os anjos lá, anotando tudinho que a gente está fazendo aqui, a tarefa de hoje. Ele fez isso e aquilo. Olha, ela fez isso e isso. Para quando chegar o grande dia, que aqui já foi o grande dia, né? Já passou o arrebatamento, o juízo final. A partir do capítulo 21 já fala, entendeu? Que já passou tudo. Entendeu? E no 22, então, aí que é as conclusões finais, né, do livro todo, do arrebatamento, das coisas todinhas, e vem falando que lá no céu não haverá mais noite, não é necessário, porque nem luz do sol, porque o Senhor Deus reinará para todos sempre. Que não vai precisar de nada, igual a gente tem aqui a luz de casa, a lâmpada, a luz do céu, não, porque Deus ele está lá, ele já fala que ele é tão claro, a luz dele é tão forte, que é mais forte do que um sol, é uma claridade muito forte, mais forte do que a lâmpada. A pessoa olha para ele, chega até a ficar cego. Igual Moisés já não estava, quando viu o próprio Deus, ficou assim, ó, não enxergando direito, cada claridade estava forte. Entendeu? O apóstolo Paulo não vai precisar lá no céu, não vai precisar comida, entendeu? Vamos louvar o Senhor, trabalhar lá. Não é fazer igual aqui, pegar no pesado, não. Mas vamos trabalhar, porque Deus não gosta de ninguém parado. Saco vazio não pode ficar parado, não tem como. Temos que trabalhar para o reino, para Cristo. Até lá no céu a gente vai fazer, continuar fazendo as boas obras. Entendeu? Aí, continuando o que estava falando, né? Aí Jesus falou, depois que falou, revelou ela sobre o marido, né? Que ela não estava acreditando ainda, não sabia. Depois ele falou, se ela soubesse quem ele era, né? Que ela estava indo lá pegar água. Você beberia da minha água, nunca teria sede. Olha como é tremendo, água boa, água da palavra, água viva, água eficaz. Que era o próprio Deus ali em carne, em homem, pessoas. Olha como era tremendo. Aí ela reconheceu que é Jesus Cristo. É assim. Os judeus num grande dia vão reconhecer que que Messias era Jesus Cristo, que ele já tinha vindo já, não vai vir ainda, vai vir a segunda vez, não é a primeira vez. Jesus Cristo reina para todo sempre, ele reina e sempre reinará nas nossas vidas e reinará na terra. Que Jesus é vencedor, não é perdedor. Ele não perdeu nada, ele ganhou.
E nós temos que ganhar almas para Cristo, para o reino. E assim ela começou a evangelizar naquela área. A mulher samaritana ganhou muitas pessoas lá de Samaria, falando de Jesus, que era quando Jesus fazia o milagre, curava o enfermo, tirava, né, o espírito ruim da pessoa, entendeu? Os demônios que estavam, os capirotos, né, da pessoa. A pessoa ia evangelizava, falava até lugar que não podia falar de Cristo, falava que Jesus fez o milagre, como Jesus é bom, amoroso, pessoa boa. Fala do evangelho de Cristo, então nós temos que falar para conseguir viver eternamente com Cristo, não só aqui na terra, mas sempre. Os sinais todos estão aí na vinda dele. Então vamos ficar ligados, porque igual aqui, ó, no versículo 3 vem falando, e ele nunca mais haverá maldição contra alguém, não vai ter nada de ruim aqui, porque nele estará o trono de Deus, o Cordeiro e seus servos servirão, que a gente vai estar lá no céu. Aí não vai ter choro, não vai ter tristeza. A gente já está alegre aqui, mesmo em meio à dificuldade a gente já está alegre, mas lá no céu a gente vai estar mais ainda. E depois a gente vai voltar com Cristo para a terra também, e vai ter só a gente na terra, na igreja, só o cristão. Jesus vai voltar com a noiva dele aqui na terra. Mas a gente vai ficar um tempo lá no céu, lá com Cristo, se alegrando, onde não vai ter nenhuma notícia ruim, igual a gente vê muito aqui na terra, mas só notícia boa, só coisa boa. Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Lá a gente vai servir e vai ser servido, porque a gente aqui está para servir. Servir na obra, servir a Cristo. Né? Servir a Deus aqui na terra. Mas lá no céu a gente não vai ser só servido. Entendeu? Porque outros vão servir também a Cristo. Os 24 anciões que estão lá, né, serve a Deus, a Jesus Cristo. E nós também vamos estar lá servindo a Deus lá. Breve, em nome de Jesus. Se você crê que você vai ser salvo, diz amém. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem abençoada. Mais uma mensagem da série Jesus Cristo. Que esse é o momento da gente falar sobre a vinda dele, a volta dele, a chegada do noivo, ou aquelas virgens, que ficar ligado, porque qualquer hora Jesus pode voltar, a trombeta tocar. Entendeu? Não fiquem igual as pessoas no tempo de Noé, não. Fique ligado. Tá? Se concentre em Deus, em Jesus Cristo, que o maior está por vir, tá? A vitória é certa. Quem tem Cristo é vencer ou vencer, não tem derrota, tá? Se você está em Cristo, nova criatura é, nova pessoa é. Você vai ter uma veste branca, veste nova, você vai ser purificado, tudo de ruim foi lançado para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim serão, tá? Todos nós, em nome de Jesus, tá? Fique com Deus, tá? Tenha um bom domingo. E até a próxima, né? Com mais um Endo Palavras Certas, Lacerda.